todos. Queria dar sequência à série de webinars que o INVEPESP, que esse ano completa 12 anos, né, vem desenvolvendo desde o do ano passado. E hoje a gente tem um tema muito oportuno, importante a ser discutido, que é a questão da liberdade de expressão e a questão da educação superior. O nosso palestrante é o Pedro Franco, né, que tem já uma trajetória bastante intensa dentro dessa temática de liberdade de expressão. E a ideia aqui, então, hoje é que ele, inicialmente, durante os primeiros 30 minutos, ele vai falar sobre essa temática, né? E após esses 30 minutos, a gente vai, então, abrir para comentários, perguntas, complementações, né? Que pessoas que estiverem agora nos acompanhando ao vivo pelo YouTube possam estar fazendo, né? Eu vou estar monitorando isso e vou trazer aqui para o Pedro eventualmente responder, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo e naturalmente ao Pedro Franco por ter aceito esse desafio, né, de falar de um tema hoje assim bastante oportuno, como eu falei, e que com certeza vai trazer algumas luzes para nós aí para a gente poder conseguir entender essa questão atualmente como que ela está não só aqui como fora, né? O Pedro tem bastante experiência lá no exterior também, em particular nos Estados Unidos, sobre essa temática, e hoje que ele vai trazer muitas informações para nós. Então, Pedro, mais uma vez agradeço ter aceito o convite e passo a palavra para você dar início aí à tua apresentação, por favor. Obrigado, Hélio, obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, o tema hoje é liberdade de expressão e educação superior, né? Que, como você falou, é um tema que me interessa muito, há um tempo já. Eu, inclusive, trabalho hoje numa iniciativa que deve lançar uma plataforma em breve, que busca justamente medir indicadores de autocensura, ou seja, o quanto que as pessoas hoje evitam manifestar suas opiniões ou participar de discussões sobre certos assuntos mais polêmicos em diversos contextos, e os dados assim, preliminares que a gente tem, por enquanto, indicam que, bom, acho que é uma coisa que todo mundo meio que vem percebendo, que, primeiro, que as pessoas, de fato, estão cada vez mais receosas de falar o que pensam em diversos contextos, sobre assuntos polêmicos, principalmente. E segundo, uma coisa que talvez um pouco mais surpreendente, é que o ambiente onde as pessoas mais evitam falar o que pensam, por medo de represália social, ou seja, o ambiente onde as pessoas mais se autocensuram é o ambiente acadêmico, é a universidade, que é um total contrassenso se for pensar que a universidade deveria ser um ambiente onde as ideias entram em conflito, embate, discutem umas às outras, enfim. Mas são dados que vêm a confirmar algo que já no século XIX, John Stuart Mill dizia no ensaio dele, que é o ensaio fundamental sobre liberdade de expressão no mundo moderno, que a nossa liberdade de expressão muitas vezes é coibida não tanto através da lei, né, pela censura institucional, mas por pressões sociais e psicológicas diversas, né? Então, é um assunto que pode ser atacado por vários ângulos, né? O jurídico, constitucional, também o psicológico e sociológico, e eu acho que esse assunto está interessando cada vez mais, porque é uma questão que parece vem transbordando já há algum tempo da universidade para dentro do dito mundo real, né? Então, eu tenho amigos assim, do meio corporativo, advogados, engenheiros, etc., que estão fazendo relatos, hoje em dia, que até pouco tempo atrás a gente só escutava na universidade, né, em relação a tabus expressivos, institucionalizados, seja formalmente ou informalmente. E, enfim, eu e muitas outras pessoas também, acredito, tendo a achar que isso não é uma coisa muito boa, né? Que não é bom uma sociedade onde as pessoas não podem ou têm medo de falar o que pensam, ou só podem falar o que pensam perto em grupos pequenos de amigos, enfim. Mas, por outro lado, a gente também escuta o tempo todo que liberdade de expressão tem que ter limite, né? Tem que ter algum limite de liberdade de expressão. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. E quanto mais avancem essas campanhas contra
discurso de ódio, fake news, etc., mais a gente escuta isso. Liberdade de expressão tem limite. E mais os argumentos em prol dessa posição vêm se acumulando, são cada vez mais difundidos e aceitos, principalmente na universidade e formadores de opinião. E cada vez mais, então, a gente tem a impressão de que essa é a posição mais socialmente responsável, né? Então, por exemplo, em debates que eu vejo muitas vezes, as pessoas... eu vejo que pessoas assim, muito bem intencionadas, na dúvida, tomam posição contra a liberdade de expressão, porque os argumentos a favor da liberdade de expressão, às vezes, parece que não são motivados pelo mesmo espírito solidário, coletivo, né, que a gente vê do outro lado da discussão. E eu já escutei em universidade e em outros lugares que a defesa da liberdade de expressão é quase que equivalente a uma defesa do desrespeito, da intolerância contra minorias, da desinformação, enfim, que é uma doutrina individualista, despreocupada com o social, né? Então, de certa forma é natural que isso aconteça, porque, de fato, a liberdade de expressão é uma das ideias mais esquisitas, paradoxais, radicais e contra-intuitivas da história humana. Não era para funcionar. A ideia de que discursos desagradáveis, equivocados, rebeldes, odiosos, fanáticos, ofensivos, que eles deveriam não só ser tolerados, mas protegidos por lei, é um princípio social escandaloso, de certa forma. É totalmente contrário ao nosso instinto natural, então é natural que cada nova geração vai muito facilmente pensar em razões para ir contra esse princípio. Não é surpresa que hoje o debate está tomando esse caminho também, é um ciclo recorrente, vai recorrer sempre, e sempre quando ele acontece, a gente tem que, principalmente nós que estamos na educação superior, a gente tem que, de novo, fazer um certo esforço para reensinar à nova geração o valor e o propósito desse princípio da liberdade de expressão. E que se você se preocupa mesmo com coisas tipo não só tolerância em relação a minorias, mas também ciência, progresso, democracia, coisas que tanto a universidade quanto a sociedade em geral acho que devem prezar, você tem que ter uma noção realista e abrangente e informada sobre como que a liberdade de expressão realmente toca e contribui para essas coisas que a gente dá valor. E a gente vive num momento hoje, de certa forma, muito oportuno para discutir esse assunto, porque depois de 2 ou 3 séculos aí de experiência com esse princípio, a gente já não está mais no mundo dos valores abstratos, no mundo das ideias, ok? Felizmente, quando a gente está analisando os argumentos pró e contra liberdade de expressão, a gente já tem uma montanha de dados disponível para ver se esses argumentos se sustentam ou não, se eles fazem sentido ou não. E claro que ainda tem algumas áreas cinzentas, mas, enfim, muito do que a gente hoje sabe, com certeza, poderia estar informando esse debate, mas eu tenho a impressão que não está. Então, enfim, eu sei que eu aqui não vou conseguir cobrir tudo, porque esse é um assunto inesgotável, de certa forma, mas a gente vai ver se vocês conseguem cobrir pelo menos algumas questões básicas, que eu acho que deviam estar mais difundidas aí sobre esse assunto. Mas antes de entrar nos assuntos assim, mais quentes e contemporâneos, né, vale um pouco de contextualização histórica, né, sobre como que esse princípio surgiu, porque ele, na verdade, não surgiu sozinho, né, ele faz parte de todo um sistema de ideias, um método integral de organizar debates dentro da sociedade, que a gente vem aplicando, ou na medida do possível, tentando aplicar ao longo da era moderna, né, e que a gente sabe o sucesso que isso teve, né? Só de pensar no avanço científico e moral dos últimos 100, 200 anos, comparando as ideias assim que dominaram a imensa maior parte da história humana, eu acho que eu não preciso elaborar tanto assim sobre o milagre que isso foi, né? Então, essa nossa sociedade moderna, né, com democracia, ciência, princípios de tolerância, que a gente conhece e tudo mais, ela não veio do nada, né? As pessoas, acho que às vezes têm a impressão que isso foi meio que uma evolução natural da humanidade, chegar onde a gente chegou hoje, só que não, foi um sistema muito específico, muito diferente de tudo que a gente tinha tentado antes, muito contra-intuitivo, que permitiu que isso tudo acontecesse. Liberdade de expressão faz parte desse sistema, mas não é a única coisa que faz ele funcionar, né? A gente pode, inclusive, dizer que liberdade de expressão é condição necessária, mas não suficiente para esse sistema. E para entender como funciona esse sistema, talvez seja melhor no início a gente pensar
nele não tanto como um sistema, mas como uma atitude, né, que se caracteriza por um certo tipo de ceticismo. Então, de fato, logo antes do surgimento da ciência moderna e das nossas democracias liberais, eram muito populares filósofos como o David Hume, o Michel de Montaigne e entre outros pais do ceticismo moderno, né, que trouxeram à tona, colocaram muito em evidência o fato de que o ser humano se engana com muita facilidade, né, que a nossa percepção é muitas vezes enganosa, que o nosso conhecimento é sempre limitado e que, no fundo, nós somos muito mais escravos dos nossos próprios vieses do que a gente gosta de admitir. Isso é uma noção que se confirma cada vez mais ali pela nossa moderna psicologia cognitiva, que realmente está aí todo dia provando o quanto que o auto-engano é realmente uma constante da vida humana. Só para dar um exemplo relevante aqui para o nosso assunto, se você tem estudos hoje em dia mostrando que principalmente quando as pessoas estão lidando com um assunto que foi politizado, ou seja, um assunto em torno do qual se formaram partidos, facções ou tribos, a capacidade analítica das pessoas para lidar com esses assuntos praticamente desliga quando elas fazem parte de um desses times, né? Elas prestam atenção só nas evidências que são convenientes para o próprio grupo, elas ignoram o que não é, elas perdem até a capacidade de fazer aritmética, às vezes, e isso é independentemente de quão inteligente ou educada a pessoa é. Inclusive tem estudo mostrando que quanto mais educada e inteligente a pessoa é, mais sujeita ela é a esse tipo de viés, porque ela sabe racionalizar melhor os juízos a priori dela. Então, se você lê esses estudos, você começa a achar que está tudo perdido, né? Ainda mais hoje em dia, onde tudo é politizado, como é possível que as pessoas conseguem fazer pesquisa ou avançar conhecimento em qualquer área que seja? Então, a solução que a gente desenvolveu para isso lá atrás, na medida que a gente tomou conhecimento desses viés, é que, ao invés de se render ao desespero, né, jogar as mãos para o alto, falar que não adianta tentar saber nada sobre nada, embora muita gente faça isso, ainda faz isso, a gente descobriu que esses vieses das pessoas, eles podem trabalhar em conjunto para o benefício de todo mundo, contanto que eles estejam em constante competição um com o outro. É um insight mais ou menos equivalente que o liberalismo econômico faz na economia, aplicado a um mercado de ideias, que, é claro, funciona de maneira muito diferente, né, uma coisa da outra, mas a analogia é útil. Se eu tenho uma ideia que eu quero que seja competitiva no mercado de ideias, eu tenho que ter a noção de que eu tenho competidores que estão aí tentando derrubar a minha ideia, certo? Se eu pudesse calar a boca deles, minha ideia não precisa ser tão boa assim, né? Mas eu não posso calar a boca deles, né? Então eu tenho que tornar a minha ideia boa e forte o suficiente para superar a competição nesse mercado. Então, aqui a gente tem um sistema onde, se você quiser que a sua opinião seja levada em consideração, você tem que mostrar que levou em consideração as opiniões contrárias também, né? E como todo mundo é enviesado a favor das próprias ideias, a liberdade de expressão é, de certa forma, a garantia de que você está tendo acesso a todas as opiniões possíveis sobre um assunto, porque você nunca vai pensar você mesmo em todas essas outras versões da realidade. Então, a atitude preponderante aqui, que faz esse sistema rodar, por mais certeza que eu possa ter sobre um determinado assunto, por mais esclarecida que eu acho que a minha posição tem sempre a chance de eu estar errado, né? Tem sempre a chance do meu oponente estar vendo alguma coisa que eu não estou. Então, eu sempre tenho que prestar alguma atenção e respeito aos meus inimigos, né? Então, é um ceticismo que leva à humildade intelectual, que leva à tolerância, de certa forma, também. Então, é um sistema que, no fundo, exige que, se você quiser avançar na busca pelo conhecimento, não basta ser inteligente, você tem que ser tolerante também. Que eu acho que é um dos motivos pelos quais esse nosso progresso com essa ciência liberal, se a gente puder chamar assim, não foi só científico, mas foi moral também. É um sistema que, por mais que seja competitivo, ele promove o benefício da dúvida entre adversários, né? Estimula a gente a, pelo menos, dar ouvidos uns aos outros. Mas é claro, que o debate começa a ficar interessante, porque, eventualmente, você se vê obrigado a dar ouvidos a alguém que você realmente despreza, alguém que você tem certeza que não tem nada, absolutamente nada a contribuir para o debate. Aí as pessoas vão dizer, não, mas peraí, tem algumas ideias que não dá, né? Como é possível que eu possa ser tolerante
em relação a ideias, o exemplo mais comum é ideias nazistas, né? Ideias racistas, homofóbicas, machistas, enfim, essas ideias não contribuem em nada, elas têm que ser censuradas, pronto, acabou. Bom, o primeiro problema com isso é que você dificilmente compreende o quão equivocada uma ideia realmente é se você não se dá o trabalho de debater com ela, né? Então, assim, só para dar um exemplo muito particular, eu lembro que eu estava assistindo um debate um tempo atrás com membros do DPL, que são um grupo de professores conservadores universitários, e eles estavam lá reclamando que conservadores sofrem discriminação na universidade e tudo mais, e um dos debatedores do outro lado, um professor universitário também, doutor, pesquisador, falou, não, essa história de preconceito contra conservador não existe na universidade. O que existe, sim, é a marginalização de pessoas e ideias que são, obviamente, racistas e preconceituosas. Aí ele quis dar um exemplo de ideias, obviamente, racistas e preconceituosas, e ele falou, por exemplo, pessoas que são contra cotas raciais na universidade, obviamente racistas. Então, olha, eu não sou especialista no debate sobre cota racial, deixar isso claro, mas, assim, eu sei que, no mínimo, é um debate extremamente complexo, né, cheio de nuances, e você tem muita gente que é contra cota racial, que é inclusive negra, né, que argumenta que é uma política paliativa e contraprodutiva, que prejudica negros. Que nem eu falei, eu não sou especialista, ok? Mas, assim, o mais importante é, mesmo que você seja a favor da cota racial, vamos supor, acho que é muito difícil você conceber que o programa de cota racial que existe hoje é o melhor programa que jamais poderia existir, perfeito, não tem como melhorar, ponto, acabou. O mais provável é que, sim, ele tem como melhorar, mas só tem como melhorar se você identificar as falhas, e só tem como identificar as falhas se você permite a crítica. Então, assim, esse camarada muito bem intencionado, que acha que ideias racistas não têm lugar na universidade, está, na realidade, atrasando um debate importantíssimo, que quem mais tem a perder com isso são justamente os negros ou outras pessoas que poderiam estar se beneficiando de um programa de cotas melhor. Enfim, tem milhões de exemplos disso, ok? A boa intenção que não permite uma crítica, que poderia ajudar a causa, só porque não consegue associar a crítica a nenhuma outra coisa, senão preconceito ou racismo, o que quer que seja. Se a gente recompensar esse tipo de atitude, você pode ter um dano social incalculável, se é que já não é incalculável, né? Porque toda pessoa que quiser explorar uma ideia controversa, que pode ser benéfica para a sociedade, vai ficar paralisada pelo medo de ser acusado de alguma coisa, né? Ela já sabe que está entrando num campo de batalha sangrento, e não à toa, assim, não à toa que quem entra nesses debates cada vez mais são pessoas que estão, de fato, procurando briga, né? É cada vez menos pessoas sensatas que querem apenas ajudar e fazer pesquisa desinteressadamente também. Mas, enfim, vamos assumir, então, que a gente está falando aqui de ideias sobre as quais não se tem dúvida. Vamos supor, né, que são ideias, assim, obviamente, ideias ruins, ideias nocivas. E as pessoas muitas vezes dão um exemplo aqui da Alemanha, né, onde você tem leis que proíbem, por exemplo, fazer apologia ao nazismo, né, que é, obviamente, uma ideia muito, muito, muito ruim. À primeira vista, então, isso pode parecer sensato, né? Mas eu continuo não sendo a favor dessas leis. Por quê? Porque eu sou nazista? Não. Você tem judeus, inclusive sobreviventes do Holocausto, que também são contra essas ideias, que são contra essas leis, e o motivo é que essas leis se baseiam em pressupostos que não se confirmam na realidade. Um desses pressupostos é o de que a censura pode ter um valor pedagógico para a sociedade, né? Que a censura vai ensinar que tal ideia é errada, que ela vai direcionar o mercado de ideias numa determinada direção. Acontece que, se você olha para os estudos feitos em vários países, em várias plataformas com leis contra discurso de ódio, você vê que essas leis não estão relacionadas a nenhuma diminuição de preconceito nessas sociedades. Na Alemanha, que eu já mencionei, você tem leis desse tipo há décadas já, e os neonazistas e outros grupos de extrema-direita vão muito bem, obrigado. Inclusive, andaram crescendo aí um pouco nos últimos anos. Aliás, acho que pouca gente sabe disso, mas antes da chegada dos nazistas ao poder, na Alemanha, nos anos 30, você já tinha leis duríssimas contra discurso antissemita.
E essas leis eram aplicadas. Muitos nazistas foram processados por propagar discurso antissemita. E não funcionou, né? E por que não funcionou? Realidades básicas da psicologia humana. Você não convence ninguém a mudar de ideia proibindo o sujeito de expressar a ideia. Por mais que você ache que a pessoa mereça um cala-boca, cala-boca não é uma técnica de persuasão muito eficiente, né? Pelo contrário, você, ao fazer isso, corre o risco de acionar mecanismos de defesa que fazem a pessoa se firmar ainda mais na ideia que você está querendo que ela deixe de ter, né? Então, okay. Um contra-argumento muito comum para essa posição é, ok, você, muito bem, não vai convencer ninguém a abandonar uma ideia, censurando o sujeito, mas pelo menos você vai impedir que ela se espalhe, né, para outras pessoas. Acontece que aí você também esbarra em outra realidade incontornável da psicologia humana, que já foi demonstrada várias vezes, que é a seguinte: estratégias de censura, censura funciona, na maior parte das vezes, quase como propaganda grátis para o que você está querendo censurar, no final das contas, né? Tem até um nome para isso, chama efeito Streisand, que é um dos fenômenos sociais mais replicados que tem. É o charme do leia o livro que não querem que você leia, veja o filme que não querem que você veja. Isso muitas vezes traz não só notoriedade para a ideia que você está querendo censurar, mas às vezes traz simpatia também. Esse é o jogo, inclusive, que os nazistas fizeram na Alemanha, nos anos 30. Olha, coitado de mim, eu estou sendo censurado por esse governo corrupto e autoritário. Enfim, esse exemplo em particular pode parecer ridículo se você não vê a menor possibilidade de simpatizar com um nazista, mas querendo ou não, gostando ou não, é uma arma muito poderosa que você entrega de graça na mão do sujeito que você está tentando censurar, seja por lei, seja por ação coletiva, seja por protesto. E, de novo, a gente pode passar horas aqui dando exemplo disso. Então, para resumir a nossa experiência com leis desse tipo, nada melhor do que o Jonathan Rauch diz. O problema do discurso de ódio não é o discurso, é o ódio. E você não se livra do ódio proibindo o discurso. É como se você quisesse combater o aquecimento global quebrando os termômetros. É só um paliativo. Só dá a impressão que você está resolvendo alguma coisa, mas é só impressão. Tá? Qual é a alternativa, então? Se a gente está vendo que a censura não é pedagógica, ela não é eficiente, ela muitas vezes é até contraprodutiva, ela ajuda as pessoas que você está querendo censurar, o que a gente faz com essas ideias, obviamente, translocadas? Tem solução para isso? Bom, solução definitiva, de uma vez por todas, realmente não tem. Mas óbvio que tem muitas coisas que você pode fazer que são melhores do que censura, várias coisas que dão resultado. Uma delas você encontra um insight sobre isso, assim, um insight geral sobre essa situação, você encontra não só nos pensadores liberais, defensores da liberdade de expressão, mas, na verdade, em várias tradições intelectuais e espirituais ao longo dos séculos, do misticismo judeu aos estadistas romanos, aos filósofos gregos, poetas sufistas. Eu poderia aqui puxar citação de toda essa galera convergindo num insight tão simples quanto profundo, que é o seguinte: a verdade, dizem os sábios, a verdade só se manifesta com força e clareza quando ela surge do embate com a inverdade. Okay? O que isso significa na prática é que ideias ruins têm o seu valor também no mercado de ideias, quando a gente sabe fazer uso delas. Elas têm a função de colocar ideias boas à prova e à mostra, e de colocar os defensores das ideias boas à prova e à mostra. Então, a atitude é mais ou menos assim: cada erro proferido é uma oportunidade nova de defender o certo, de criar um novo argumento a favor do certo, uma nova defesa para a verdade. É o que o John Stuart Mill argumenta, que esse é o único jeito de evitar inércia, torpor, preguiça intelectual dos defensores da verdade. Porque o único jeito que você vai fazer com que ideias boas tenham defensores competentes é você acostumar eles a estarem sempre preparados para defender e argumentar a favor das ideias boas, né? Uma ideia que não se dispõe a enfrentar seus inimigos em aberto, que depende da coação para ser adotada, ela não só corre o risco de se tornar suspeita, ela corre o risco de que ela eventualmente vai perder
ela não vai ter defensores competentes, né? Porque as pessoas não vão estar acostumadas a argumentar a favor dela. Então pensa assim, por que o racismo é errado? Porque é contra a lei. Isso não é uma resposta muito boa, tá? Quer dizer que se um juiz ou um deputado decidir que já não é mais contra a lei, a ideia deixa de ser ruim? Por que a homofobia é errado? Porque se eu for homofóbico eu sou processado. Também não é uma resposta boa. Se o máximo que você consegue fazer para defender uma ideia é chamar as autoridades, né, é gritar não pode, não pode, então, olha, está em maus lençóis essa ideia. É por isso que a liberdade de expressão, por mais contraintuitivo que pareça, é uma defesa muito melhor contra ideias ruins e moralmente detestáveis do que a censura. Porque além de evitar todos os efeitos contraprodutivos da censura, que eu já falei, ela exige de nós que a gente crie musculatura intelectual e moral, ok? Coisa que se a gente não tiver, lei nenhuma protege a gente, ok? Então, é como eu falei, né? O Stuart Mill faz esse argumento sobre a liberdade, mas é um argumento também muito comum em tradições espirituais, porque os grandes sábios religiosos da humanidade enxergaram muito bem que no momento que você transforma uma ideia, por melhor que seja essa ideia, num dogma que não se discute, em pouquíssimo tempo ela murcha e morre. Que nem eu falei, várias citações que eu podia aqui puxar sobre isso, mas uma bem curtinha que eu gosto é do São Paulo Apóstolo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que na minha tradução favorita diz o seguinte: é necessário que haja heresias. Então, agradeça a Deus pelos hereges, porque são eles, é deles que vem a nossa força e são eles que nos levam à verdade, muitas vezes. Agora, só algumas últimas observações sobre como lidar com heresias, né? Outra coisa que também vem da sabedoria milenar, mas que também vem de estratégias retóricas testadas e comprovadas e de muitas coisas que a gente sabe hoje sobre psicologia moral, psicologia cognitiva e outras áreas, é o seguinte: se você trata o seu adversário ideológico, por mais desprezível e equivocado que ele seja, com respeito e tolerância, e deixa ele falar tudo o que ele está pensando, com ouvidos atentos e compreensivos, você tem muito mais chance de fazer com que ele te escute, que ele te respeite, e quem sabe até mude de ideia. E aí você pode dizer, não, mas com tal tipo de pessoa não tem como conversar, não tem como respeitar, não dá, o sangue ferve, a cabeça esquenta, não dá. Então, assim, eu sei que é difícil, muitas vezes, eu sei que esse tipo de coisa exige uma disciplina moral e espiritual que eu mesmo, às vezes, não tenho, né? Tem certas ideias, quando saem da boca da pessoa, geram uma reação física. Eu sei que é incontrolável, às vezes, mas, assim, tentar criar a ponte continua sendo a melhor opção para combater ideias ruins. Primeiro, uma mera questão de mindset, porque você dizer, com fulano não tem como conversar, isso é talvez o melhor exemplo que você pode pensar numa profecia autorrealizável, né? Se esse é o seu ponto de partida, com fulano não tem como conversar, bom, pode ter certeza que realmente não vai ter como conversar com fulano, né? Ele vai continuar com a ideia dele, pronto, acabou. Agora, adotar outro ponto de partida, partir do pressuposto que talvez pode haver diálogo, tem várias vantagens. E uma vantagem é pedagógica, autopedagógica, né? Você tem pesquisa sobre isso. Se você se expor ao máximo possível a pessoas com visões de mundo diversas e opostas à sua, essa exposição está correlacionada a ganhos em capacidade cognitiva, capacidade comunicativa, criatividade, tolerância, empatia. Praticamente não tem desvantagem para você. Sei que pode ser desagradável às vezes, mas é que nem fazer exercício. Às vezes é desconfortável no começo, mas o ganho está aí. Outra vantagem é estratégica, porque mesmo que o sujeito esteja realmente totalmente fechado para o diálogo, você, no mínimo, ganha a oportunidade de mostrar para o mundo, ou para quem está em volta, que, olha, com fulano pode não ter conversa, mas comigo tem, tá? Eu estou sempre aberto. E isso é um instrumento muito poderoso no combate ao ódio e à ignorância. Se você acha que isso soa como otimismo ingênuo, poliana, isso é uma estratégia básica usada por vários movimentos de direitos civis e das minorias ao longo da história,
que atuaram em épocas muito mais difíceis que a nossa. Estude, por exemplo, a vida do Dr. Martin Luther King Jr. Isso é um dos princípios básicos da estratégia dele, que funciona, né? Você olha para o que o Martin Luther King conseguiu fazer nos Estados Unidos dos anos 60, uma das sociedades mais racistas do mundo, né? Pelo menos mais racista do que a nossa. E me diga, se você tiver coragem, que o Dr. King era um otimista ingênuo. Eu, aliás, não consigo entender como é que o King parece que está sendo sistematicamente ignorado aí por esses novos movimentos ditos antirracistas, mas isso é outro assunto. Eu queria encerrar só dando mais um exemplo, estou vendo que o tempo está acabando, que talvez não seja tão famoso quanto o Martin Luther King, mas é uma história que eu sempre gosto de contar para as pessoas céticas em relação à possibilidade de fomentar diálogos aparentemente impossíveis, que eu também sou cético às vezes, né? Então eu uso essa história para me inspirar, para me motivar também, às vezes, né? Tem um cara nos Estados Unidos chamado Daryl Davis, que é um negro nascido em Nova Orleans nos anos 50, que sofreu racismo na pele desde criança, e sempre quis entender, né, de onde vem o ódio por trás do racismo. Então, um belo dia, já adulto, ele resolveu criar o hábito de cultivar amizades com membros da Ku Klux Klan, né, que é aquele grupo de supremacistas brancos com os roupões brancos, né? Então ele conheceu alguns deles, ele começou a conversar com eles, ele ia para a casa deles, ele convidava eles para a própria casa, ele ia para reuniões do clã, e ao longo do tempo ele conseguiu não só entender os detalhes da ideologia dessas pessoas, não só conquistar o respeito dessas pessoas ao fazer isso, mas também fazer com que dezenas delas, mais de 100 delas, saíssem do clã. E o Daryl Davis guarda num armário na casa dele os mais de 100 roupões, né, os uniformes desses ex-membros da Ku Klux Klan, né? Então, olha, eu não estou falando para você sair por aí fazendo amizade com racista, com nazista e tudo mais, né? Mas, poxa, tem uma lição aqui, não tem? Se o Daryl Davis, que não era psicólogo nem nada, não era sociólogo nem nada, ele era só um músico, se esse cara consegue fazer amizade com a galera da clã, né, com neonazistas e supremacistas brancos, você e eu, a gente deveria conseguir, no mínimo, aturar aquele tio bolsonarista, aquele primo petista, sua amiga pessoalista, ou sentar para conversar com alguém que você discorda, tá? E mais, agora, para encerrar mesmo, olhando para aquele armário do Daryl Davis, né, com aquelas dezenas de roupões do pessoal que ele tirou da clã, olha, você pode tentar, mas eu duvido que alguém consiga me convencer que uma lei contra discurso de ódio conseguiria fazer algo perto do que o Daryl Davis fez, tá? Então é isso, eu sei que tem muitas questões aí que estão em aberto sobre esse tema, que eu falei, ele é inesgotável, então eu espero que a galera aí que está acompanhando pelo chat façam perguntas e que façam perguntas difíceis, por favor, porque mesmo que eu não consiga responder, pelo menos eu vou pensar sobre elas depois. Obrigado. Excelente, Pedro, muito bom. Eu acho que você deu um bom panorama da situação, né? Principalmente não só aqui no Brasil, mas também do lado internacional, até mostrando um pouco do histórico desse problema ao longo aí dos vários séculos aí. Então, eu queria agora, quer dizer, várias pessoas estão aqui, vamos ver aqui. Aí a Vera está aqui, Damásio. Entendo que o tema que está sendo tratado é o convívio civilizado, harmonioso e transformador de diversidade de ideias e pessoas. Ação imprescindível, urgente, que não se resume à educação superior. Então, eu também acho que concordo que esse assunto transcende a questão da educação superior. Eu que convivi 40 anos na Universidade de São Paulo, sou físico de formação, e a gente sabe que esse problema realmente acontece de uma forma concreta, né? Mas não é só lá, isso aí acho que é de um modo geral, não é isso, o Pedro? Não, com certeza. Como eu falei
logo do início. É um problema que não está, de modo algum, restrito só à universidade. E mais, assim, como eu tentei, pelo menos, deixar claro, é um problema que se conecta numa rede de vários outros problemas também. Que se você tentar procurar soluções para os problemas que a liberdade de expressão coloca, você acaba pensando em soluções para vários outros problemas também, que nem a convivência harmoniosa entre as diferenças. Então, o que eu acho que os defensores da liberdade de expressão muitas vezes não entendem é que a liberdade de expressão por si só não é assim, não é um valor por si só. Ela tem valor justamente porque ela tem esse poder de ensinar a gente muitas outras coisas, sobre como se comunicar, sobre como buscar a verdade, sobre como lidar com os nossos vieses, nossas incertezas, sobre como lidar com pessoas que a gente discorda, que a gente despreza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, por isso que eu acho que é um valor que, se ensinado no contexto da educação superior, onde a gente pode fazer reflexões mais filosóficas, sociológicas sobre questões interrelacionadas a isso, vai ensinar muito para a gente como sociedade e, com certeza, vai fazer muito bem para o pessoal que se formar tendo refletido sobre esses problemas. É por isso que eu acho que tem que ser introduzido na educação superior esse problema, assim, urgentemente. A própria Vera, ela fala, seria, na verdade, educação de expressão. Quer dizer, a gente precisaria, como você falou, ter uma série de atitudes, né? Porque, assim, a gente sabe que, vamos dizer assim, a formação de um membro da sociedade, quer dizer, ele ocorre dentro da sua casa, com a sua família, né, que transmite valores, transmite coisas, e depois, na medida que essa pessoa vai para a escola, né, seja na educação fundamental, 1, 2, educação média e superior. Então, nesse período todo que a gente passa, que, no geral, cerca de 15, 20 anos, né, que você tem, é uma oportunidade para que esses valores, essas coisas também pudessem ser, de alguma maneira, transmitidas para essas pessoas, para que, no momento que ele vai, quer dizer, independente dele estar numa universidade, no meio acadêmico, mas ele vai estar atingindo dentro da sociedade, em diferentes setores, ele tem já um pouco toda essa questão dessa formação para que, como você falou, né, ter essa questão da tolerância, né, e que hoje eu acho que é o que você falou, isso não é um problema do Brasil, mas é um problema, né, a nível internacional, não é isso? Não, com certeza. Eu acho que, assim, é bom enfatizar um dos, vamos dizer, características particulares do ambiente educacional para lidar com esse problema, é porque de fato, um ambiente onde a gente deveria, pelo menos, poder testar ideias no embate umas com as outras antes de sair testar elas. Acho que é uma frase do Karl Popper, se não me engano, a liberdade de expressão permite que as nossas ideias morram ao invés de nós. Então, se eu quero testar uma ideia, eu posso jogar ela ali num debate, antes de testar ela, ver se ela se sustenta contra argumentos e, bom, se não se sustenta, ela não vira política, ela não vira nada. A universidade deveria ser o lugar onde essas ideias loucas e às vezes aparentemente erradas são jogadas para lá e para cá para a gente ver se elas se sustentam. Se a gente não faz isso na universidade, vai acabar tendo algum louco no mundo real, fora da universidade, que vai querer impor essa ideia, talvez sem se preocupar muito se ela se sustenta num debate mais intelectual. Então, que nem eu falei, botar ideias ruins nessa roda também tem esse propósito. Você, na universidade, discutir, por exemplo, sem, obviamente, nem passar perto de querer propor isso para a vida real, mas querer entender o nazismo, qual foi o apelo do nazismo, qual foi o apelo do totalitarismo, por que pessoas, enfim, viram nisso uma alternativa para o momento que elas estavam vivendo.
era só porque eram burras, era só porque, enfim, qualquer outro motivo, vale você tentar descobrir não qual é o valor dessa ideia, qual é o apelo delas no ambiente educacional, antes de, enfim, querer deixar esse debate transbordar para o mundo real. E assim, a gente usa muitas vezes esses exemplos mais extremos, nazismo, racismo, etc., só que a gente tem que ser realista, assim, que na realidade, muitas vezes o que está sendo censurado não é nada perto disso, né? E eu acho que assim, é um perigo até às vezes você ficar usando esses exemplos extremos, porque tem certas proteções que vão dizer assim, o nazismo não precisa ter, mas que ideias um pouco mais controversas, tipo aquele debate sobre cotas, deveriam ter, porque algo de bom pode surgir daquilo. Então assim, eu não sei, eu não vejo muitos nazistas na universidade lutando pelo direito de se expressar. Às vezes são pessoas que podem soar deslocadas por outros motivos, mas não são nazistas, enfim. Não vejo muitos nazistas, mas eu vou dizer o seguinte, mesmo que eu encontrasse, vamos supor que eu encontrasse um nazista na universidade, querendo um palanque, um palco para falar as ideias dele, eu, assim, tomando como princípio aí toda essa conversa que a gente já teve, eu gostaria de dar para ele o maior palco possível para ele expressar as ideias dele. Eu não queria que ele se escondesse de modo algum. Eu queria saber exatamente quem ele é, eu queria que ele ficasse muito em evidência, e não só para as pessoas verem como translocadas as ideias dele são. Eu quero saber as ideias desse cara em detalhe, ponto por ponto, para eu poder saber como desmontar ela. Eu não quero dar a esse cara a menor chance de poder dizer depois que fui censurado, coitado de mim, tentar juntar a simpatia de alguém. Não quero dar a menor chance que isso aconteça para esse cara. E eu vou dizer mais, se depois desse debate eu conseguir, dentro de mim, me levar a puxar ele para uma conversa mais íntima, tentar entender um pouco mais da história dele, eu vou fazer isso também. Porque, quem sabe, alguma coisa de boa surja disso. Quem sabe eu entenda por que ele está pensando isso a nível pessoal, a nível existencial, e eu consiga trazer esse cara mais para perto da realidade, de alguma forma. A gente tem que ter, de certa forma, um pouco de empatia pelas pessoas que a gente despreza, porque, às vezes, o desprezível é a ideia, não a pessoa. E eu acho que as pessoas podem ser salvas, assim, que o Daryl Davis prova isso, e a gente tem que aprender, enfim, que por mais que a gente tenha desprezo a ideias, a gente não pode ter desprezo às pessoas. Frequentemente, assim, é muito raro que as ideias políticas de uma pessoa seja assim, a característica mais interessante sobre ela. As pessoas têm muitos outros caminhos através dos quais fazer conexões. Eu acho que é prejudicial um pouco, em certo sentido, esse momento que a gente está vivendo hoje, em que tudo é política, e se você pensa diferente de mim em relação à política, a gente não consegue colaborar em mais nada. Isso é prejudicial para a democracia. As pessoas acham que quanto mais a gente conversar sobre política, quanto mais a gente trazer política para a nossa vida, mais saudável está a democracia. Mais ou menos, porque se você passa a priorizar política em toda e qualquer relação humana, você acaba rompendo possibilidades colaborativas entre pessoas que pensam diferentes, fazem parte de tribos políticas diferentes, mas poderiam estar colaborando em outras áreas, trabalhando juntos em outras áreas, melhorando a sociedade de outras formas, sem precisar, enfim, ter exatamente a mesma ideologia. Acho que são muitas oportunidades perdidas de colaboração quando a gente coloca a política sempre em primeiro lugar. Não estou dizendo que política não é importante, mas politizar tudo tem um preço também para a democracia. Essa polarização não é saudável, por vários motivos. Eu recomendo um livro sobre isso, inclusive, chamado Overdoing Democracy. Eu esqueci o nome do autor, mas chama Overdoing Democracy. Para português se traduziria como exagerando a democracia, ou algo desse tipo. É justamente sobre isso, como que priorizar a política em tudo, às vezes prejudica justamente aquilo que a gente espera alcançar através da política. Enfim. Deixa eu te perguntar também uma coisa, quer dizer, a gente, nesses dias que a gente vem vivendo, não só agora, mas já há alguns anos, né, falar aqui em particular no Brasil, se comenta que, eventualmente, existem grupos, partidos, o que seja, que aparentemente esse diálogo, né, você deve ter já ouvido falar, não adianta discutir com tal pessoa, porque você já citou isso, que
já, de alguma forma, foi feita, quem sabe, uma lavagem cerebral nessa pessoa, né? Eu não sei da tua experiência aí que você tem de estudioso do tema, tal. Você tem algum exemplo de que essa recuperação é possível de determinados grupos e que ele possa rever a sua posição e aceitar conversar? Bom, eu já dei o exemplo do Daryl Davis, que eu acho que é talvez o melhor exemplo desse que tem. Você consegue pensar num grupo mais fanático, mais, enfim, que sofreu lavagem cerebral do que o Ku Klux Klan. Hoje em dia, o cara conseguiu fazer com que mais de 100 membros da clã entregassem o roupão. Óbvio que é possível. Por mais fanática que a pessoa seja. Mas, claro que assim, a gente tem que ter uma noção, assim, olha, se a pessoa não quer discutir, você também não tem como forçá-la a discutir as ideias dela, tá? Então, aprenda isso também. Se você está querendo, se você ficar insistindo, mas por que você pensa isso? Vamos discutir, vamos tentar mudar de ideia, isso aqui, e a pessoa não quer, cara, deixa. Tem que ter paciência também nesse sentido. As pessoas não mudam de ideia de um minuto para o outro, elas raramente mudam de ideia na sua frente, através de uma construção muito... Quanto mais arraigada estão as ideias da pessoa, mais demorado é o processo. E, na maior parte das vezes, o processo ele envolve não tanto discutir as ideias em si das pessoas, tipo, você pegar a ideia, mostrar as evidências contrárias e tal, tem menos a ver com isso do que com a construção de um relacionamento de confiança com a pessoa. Tem a ver enfim, comer pelas beiradas, por assim dizer. Outro livro que eu recomendo, How to Have Impossible Conversations, Como Ter Conversas Impossíveis, do James Lindsay, e infelizmente outro que também não tem tradução em português, mas desses livros, digamos, manuais de debate e de como dialogar com pessoas que você não imagina dialogando, outro indispensável também. Agora, a gente tem tido, em particular, quer dizer, principalmente agora, devido ao problema da pandemia, essa questão sobre, inclusive, tratamentos precoces e uma série de coisas, e a gente está vendo, assim, um embate que, por exemplo, agora também, ontem eu até assisti um advogado famoso sobre essa questão do voto impresso, né? Então, assim, existem setores, né? Quer dizer, essa questão do voto impresso, independente se é a favor ou é contra, é um tema aberto que pode ser discutido, inclusive à luz de muitos especialistas que podem, sei lá, é possível haver uma invasão, quer dizer, a gente sabe que a NASA já foi invadida, o Google, o Facebook, por que que não é possível? Então, só que existe alguma situação que, aparentemente, as pessoas querem dar um basta que isso não deve ser discutido porque, enfim... Então, qual que seria o mecanismo para provocar esse diálogo e que essas coisas pudessem avançar na tua visão? Eu não sou especialista em nenhum desses dois assuntos em particular, nem em voto impresso, nem em tratamento precoce. Mas eu sei que, do jeito que o debate anda, assim, é ruim o jeito que o debate está indo, né? A questão do voto impresso, pelo menos. Você tem uma realidade incontornável, que é que muitas pessoas, de fato, não confiam na urna eletrônica. Você tem também muita gente que não confia em quem está propondo o voto impresso. Assim, do lado das pessoas que não confiam na urna eletrônica, né, tem aquele velho problema. Bom, não basta só que a mulher de César seja honesta, né? Ela deve parecer honesta. Então, se o pessoal que está tomando a decisão se vai ser impresso ou não o voto, não adianta dispensar essas pessoas, chamá-las de paranoicas e dizer, vai estudar sobre como é seguro. Tem que ter, acho que, assim, um certo acolhimento das preocupações dessas pessoas. Quer seja legítimo ou não, as pessoas estão preocupadas. Só que pelo fato de estar tão polarizado esse debate, vamos dizer, quem é contra o voto impresso está constantemente, vamos dizer, rotulando as pessoas que são a favor do voto impresso. Isso é contraprodutivo, não vai fazer elas confiarem mais no processo.
Então, a questão vira como organizar um debate saudável sobre esse assunto. É difícil pra caramba, nesse caso em particular, eu não sei, porque as forças políticas que estão por trás quem está organizando esse debate, não sei se está interessado necessariamente em organizar esse debate. Eu tenho a impressão que estão mais, muitas vezes, interessados em polarizar mesmo, dos dois lados, eu acho. A questão do tratamento precoce é interessante por outros motivos também, e que eu acho que assim toca mais diretamente na questão da censura, porque você vê o YouTube, pelo menos, e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque talvez o nosso vídeo seja removido do ar, a depender do que eu vou falar, porque tem muitas pessoas que estiveram discutindo aí o tratamento precoce no YouTube, e o YouTube tirou porque disse que estava espalhando desinformação sobre o assunto, e muitas vezes quem estava supostamente espalhando desinformação eram doutores, médicos, PhDs, pesquisadores, que estavam aí só discutindo o assunto. E que nem eu falei, olha, eu não sou especialista em tratamento precoce, nem nada do tipo, você, se estiver ouvindo, escute seu médico, pelo amor de Deus, sobre esse assunto, não a mim. Mas eu sei de uma coisa, quando você censura o debate, quando você tira do YouTube, as pessoas ficam com a impressão de que a conclusão não está sendo... que essa conclusão que a gente tem, né, que não funciona, que funciona, não se ter... A gente não chegou a essa conclusão pelo desenrolar natural do debate. Tem um lado que está sendo silenciado. Então, que nem eu falei, efeito Streisand. Você tenta censurar essa coisa vai chamar mais atenção ainda. E o exemplo, tem um exemplo muito claro e concreto sobre isso, que foi o Bret Weinstein, que é um biólogo americano que estava discutindo esse assunto com médicos e PhDs no canal dele no YouTube. Ele foi censurado, o YouTube tirou. Na semana seguinte, ele estava sendo entrevistado pelo podcast mais escutado do mundo, que é o do Joe Rogan, para falar sobre como ele foi censurado. E com certeza vai ter muito mais gente aí usando os métodos que ele estava propondo, graças ao censor do YouTube. Então, de novo, não funciona a censura. Mais um exemplo disso. Tem vários outros também. Deixa eu também te colocar o seguinte, quer dizer, o que eu vejo na componente da liberdade de expressão, em particular dentro da universidade, que eu convivi durante tantos anos, como que você vê a influência da ideologia na liberdade de expressão? Como ela efetivamente ela pode ser danosa, né, na questão da liberdade de expressão? Porque eu acho que a influência da ideologia, né, ela acaba sendo muito importante nessa questão da liberdade. Como é que você vê isso? Depende do que se quer dizer com ideologia, né? Se a gente está falando, bom, qualquer sistema de ideias que você tenha é um motivador para você não querer escutar ideias contrárias. Agora, falando aqui sobre ideologias em particular, ideologias específicas, esse assunto é talvez um pouco mais difícil de tratar no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo, porque liberdade de expressão é uma ideia que surge da tradição intelectual que a gente costuma chamar de liberalismo, que não tem uma tradição muito forte no Brasil, nem na esquerda nem à direita. Nos Estados Unidos, a própria esquerda se refere a si mesmo como liberals, né? Então, tem um apelo, acho que princípios liberais têm um apelo maior lá, tanto à esquerda quanto à direita, porque o liberalismo faz parte, de certa forma, do terreno comum onde a direita e a esquerda conversam uma com a outra nos Estados Unidos. Isso está mudando um pouco em relação à esquerda, mas isso é um assunto meio complicado. Mas, enfim, no Brasil, você não tem... Liberalismo é um palavrão para muita gente, né? Principalmente se você está na esquerda. E eu acho que isso não é culpa só dos oponentes do liberalismo. Acho que muitos ditos defensores do liberalismo também não tem uma noção muito restrita do que essa palavra significa. Acho que o liberalismo se restringe só a liberalismo econômico, né? Livre mercado, privatização e conservadorismo fiscal, por assim dizer.
muito legal essas ideias até onde elas vão, mas o liberalismo é muito mais do que isso. Eu acho que, para mim, o coração do liberalismo é justamente os princípios que regulam o mercado de ideias. E eu acho que os liberais brasileiros falam muito pouco sobre isso. Eu acho que intuitivamente muita gente concorda com isso, mas não tem aquele estofo intelectual para pensar em argumentos fortes a favor da liberdade de expressão, tanto a direita quanto a esquerda. E a esquerda, bom, no caso da esquerda, eu acho que é mais óbvio que isso acontece, porque liberalismo é palavrão para a esquerda. A direita, eu acho que acho que a direita hoje no Brasil tem pouco contato também com essa tradição liberal mais ampla, e isso prejudica, né, o debate dos dois lados. E essa questão do conservadorismo, né? Porque você falou, existem vários grupos hoje, inclusive na universidade, você até citou aí um grupo que você contou um episódio de um caso aí, quer dizer, de um grupo conservador. Quer dizer, essa questão de liberalismo e conservadorismo, né? Como que isso você vê dentro, você já falou do liberalismo, pergunto agora do conservadorismo dentro da liberdade de expressão. Eu acho que, bom, depende de novo do que você quer dizer com conservadorismo, né? Porque no Brasil, conservadorismo, pelo menos o que a gente se refere como conservadorismo, é quase que um bebê recém-nascido, né? Você teve durante muito tempo aí um debate que não incluía visões conservadoras e apareceu do nada, a gente está meio que aprendendo a lidar com isso, e eu acho que os próprios conservadores também estão aprendendo a lidar com isso, né? Tem muito conservador que reduz o conservadorismo ao bolsonarismo, no final das contas, né? A um movimento político e não necessariamente a um sistema de ideias, a uma atitude política mais elaborada e tal. Eu acho que tem uma certa conveniência no momento para você defender a liberdade de expressão sendo conservadores, porque de fato conservadores costumam, hoje pelo menos, sofrer mais com essas sanções à liberdade de expressão. Nem sempre foi assim. Conservadores já estiveram na ofensiva contra a liberdade de expressão também, ao longo da história, em determinados momentos. Hoje, eles estão sendo atacados, então a causa da liberdade de expressão está sendo mais identificada com eles. Embora, assim, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre liberdade de expressão e conservadorismo, assim como eu não vejo incompatibilidade com liberdade de expressão e liberalismo ou progressismo. Acho que é um princípio que, de certa forma, transcende ideologia, já não é mais filhote de nenhuma... Quer dizer, é filhote do liberalismo, mas já não é mais posse de nenhuma ideologia em particular. Acho que o conservadorismo tem, vamos dizer, uma coisa que seja particular ao conservadorismo que ajuda eles nessa defesa da liberdade de expressão, porque conservadores tendem a dar valor a ideias que já foram testadas e comprovadas, que têm um passado louvável, e liberdade de expressão é uma dessas ideias. É uma das ideias fundamentais que deram a nós, enfim, o mundo que a gente tem hoje, muitas coisas boas que a gente tem hoje, que é um princípio que deveria evocar gratidão pelo que ele nos deu. Acho que conservadores, assim, em princípio, deveriam dar valor a isso. Agora, que nem eu falei, conservadorismo tem muitas definições, tem tantas definições diferentes quanto tem, assim, liberalismo, progressismo, essas coisas, cada um, seja você a favor ou contra. Então, depende. Depende. Eu queria, então, dizer o seguinte, quer dizer, com a tua experiência, né, que você tem, e o estudo, você citou inúmeros livros aí, que com certeza você já leu, a questão da conseguir fazer essa restauração da liberdade da expressão, não só no ambiente da educação superior, que seria nas universidades, mas de um modo geral, né? Você citou aí essa questão, por exemplo, do YouTube, do Facebook também fez isso, né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o Trump também foi eliminado, né? Por exemplo, do Twitter, né? A conta dele foi anulada, tá certo? Enfim, então, qual seria, eventualmente, uma receita, você já colocou, que é importante
é que abrir o diálogo, abrir, quer dizer, ideias ruins, a partir delas vão surgir, através do debate, as coisas que vão ser importantes e verdadeiras, né? Qual seria a tua receita para que a gente pudesse, de alguma forma, resgatar um pouco essa questão que hoje, ela, em vários setores, né, não só nas universidades, também a gente precisa achar caminhos para que essa coisa prevaleça. O que você recomendaria? Eu falei que eu queria perguntas difíceis, né? Eu não... Então, tem muitas coisas que você pode fazer, eu acho, a depender do contexto. Eu acho que uma coisa óbvia de fazer é educar as pessoas sobre o propósito e valor da liberdade de expressão, tentar trazer para elas não só, como eu falei, não só uma discussão filosófica aérea, ideias abstratas, mas mostrar dados sobre o que acontece quando você amplia ou restringe esse princípio dentro de uma sociedade. Você tem que, obviamente, educar as pessoas sobre os valores correlatos da liberdade de expressão também. Que nem eu falei, acho que um erro que as pessoas muitas vezes fazem sobre liberdade de expressão é que assim, o propósito dela ela por si só é um valor em si mesmo. E não é. Você precisa ter apreço pela verdade, amor à verdade. Você tem que ter tolerância, você tem que ter ceticismo, você tem que entender, enfim, toda essa série de atitudes que a liberdade de expressão exige que cidadãos do mundo democrático tenham. Porque, enfim, eu acho que é danoso a liberdade de expressão, tanto quem insiste que ela tem limites, porque a liberdade de expressão tem limites, de fato, ela tem. Acho que mesmo nos Estados Unidos, onde, vamos dizer, é o país que tem a noção mais ampla possível sobre liberdade de expressão, você tem limitações jurídicas em relação a calúnia, difamação, essas coisas. Então, sim, tem limites. Mas os argumentos em prol desses limites estão sendo abusados, por um lado da discussão, com certeza. Mas eu acho que, assim, quem está defendendo a liberdade de expressão, muitas vezes a gente está fazendo um desserviço, porque quer liberdade de expressão só para ser desrespeitoso, enfim, para ser um tronco, para ser, não sei, às vezes parece que está sendo defendida pelos motivos errados. E aí, ok, você tem direito de ser desrespeitoso, você tem direito de falar essas coisas, às vezes, intolerantes que você quer falar, mas às vezes joga um pouco de lama na água dessa discussão quando as únicas pessoas que defendem liberdade de expressão são essas pessoas. As pessoas que querem liberdade de expressão só para falar coisas absurdas. Então tem que ter mais gente sensata com coragem de entrar nessa discussão, porque um dos grandes desafios, um dos grandes vamos dizer, problemas para quem quer defender a liberdade de expressão por exemplo, se você defende a liberdade de expressão de um nazista se expressar, você quase que necessariamente vai ser associado a um defensor do nazismo. Quer dizer que você é a favor de nazistas. Você quer defender o direito de um bolsonarista falar o que pensa, então você é bolsonarista. Você quer defender o direito de um comunista, então você é comunista. É muito difícil separar uma coisa da outra, mas ela tem que ser separada. Tem um documentário fantástico sobre esse problema, que chama Mighty Ira. Ira Glasser, eu acho que é o nome do cara. Ele foi presidente da ACLU americana, American Civil Liberties Union, que durante os anos 70, se não me engano, tinha um grupo de nazistas querendo fazer uma demonstração numa cidade americana onde tinha a maior concentração de sobreviventes do Holocausto nos Estados Unidos. Os nazistas queriam fazer uma manifestação lá. E a ACLU, o Ira Glasser, que é um judeu, teve que defender o direito dos nazistas de irem lá falar o que pensam. Então é um documentário muito interessante para você perceber esse dilema, que o quanto que o Ira foi acusado de ser um traidor, um defensor de nazistas, por estar defendendo o direito de expressão dos nazistas. Mas, enfim, acho que as pessoas têm que deixar de ter um pouco de medo desses estigmas. Olha, eu não estou defendendo nazistas, eu estou defendendo um direito que é seu também, e que se a gente não tiver para todo mundo, talvez seja usado contra você também.
Então, acho que falta um pouco de coragem, às vezes, nesse debate também. Acho que as pessoas estão com um certo medo de serem rotuladas de tal ou qual forma, e às vezes evitam, né, esses assuntos e vários outros. Não, isso é muito importante, isso aí, porque isso aí, esse cerceamento, ele, então, inibe, quer dizer, que argumentos, discussões ocorram. Isso eu presenciei muito dentro da universidade, né, e que é uma coisa que temos que achar caminhos, né, para que prevaleça, como você falou, esse princípio. É claro, essa questão da liberdade de expressão, para ofender, para falar coisas, a gente tem uma série de regras na justiça que vai dar guarita quando alguém se sentir ofendido na sua honra, em alguma coisa, mas discussões como essa que você falou, sobre cotas, né, sobre essa questão, né, é uma coisa que só vai haver um aperfeiçoamento se você permitir, né, essa discussão. Ela só vai acontecer se você dá esse espaço, né, para que aconteça. Então, isso aí eu acho que é muito importante, e é o que você falou. Só voltando, eu sei de pessoas, né, que acabaram tomando alguma coisa do tratamento precoce, porque isso foi, de alguma forma, estigmatizado, de alguma forma, entendeu? É o que você falou, né? Quando você proíbe, você dá combustível para que a coisa contrária. Então, isso não leva a nada, né? Então, é importante, acho que a tua apresentação, acho que foi muito boa, eu acho que a gente vai ter um caminho muito longo aí para percorrer, mas a gente tem que discutir, eu acho que é o que você disse, procurar trazer essa mensagem que você deu hoje no teu webinar, que eu entendo que você trouxe muitos exemplos e muita coisa interessante para a nossa reflexão, para que cada um de nós agora, a partir desse teu webinar, possa modificar um pouco dentro do possível, né? Eu posso fazer só um comentário que você falou algo sobre salvaguardas jurídicas quando uma pessoa se sente ofendida. Isso é outro, assim, eu também não sou jurista e costumo não tocar nesse assunto muito pelo ângulo jurídico, mas tem uma discussão muito interessante sobre o quanto as pessoas devem ter o direito de processar ou apelar ao direito criminal ou civil que seja quando se sentem ofendidas, que é muito, assim, é muito perigoso esse caminho, porque as pessoas se sentem ofendidas primeiro, por questões muito diferentes. E se você olha, por exemplo, países na Europa onde tem legislação contra discurso de ódio amplamente concebido como, assim, discurso que ofende determinado grupo, você muitas vezes vê essas leis sendo aplicadas para silenciar, assim, os discursos que você menos imagina. O Glenn Greenwald tem um artigo no The Intercept falando sobre como leis contra discurso de ódio na Europa são muitas vezes usados para censurar discurso da esquerda, né? Porque você faz uma marcha, por exemplo, a favor de direitos gays ou direitos da comunidade LGBT, isso ofende muita gente que valoriza valores da família tradicional, né? A evolução, quando começou a ser ensinada nas escolas, ofendeu muitos cristãos também. Então, usar ofensa como uma noção geral e vaga, né, do que merece proteção jurídica ou não, é complicado, porque é uma lei que só funciona quando quem está aplicando a lei tem os mesmos valores que você. E isso é uma exigência muito perigosa para se fazer de uma lei, né, que o juiz precisa ter o mesmo valor que você, senão ela vai ser aplicada para ir contra você. Então, eu acho que as pessoas que defendem, né, leis contra o discurso de ódio e que dizem que as pessoas não devem ser ofendidas, muitas vezes não levam isso em consideração. E outra coisa, você pagar um advogado, às vezes requer um certo dinheiro, né, e tempo para você fazer esse processo, então essas leis normalmente favorecem pessoas com mais dinheiro e poder também. Quem tem a honra ofendida, quem tem a dignidade ofendida, mas não consegue pagar um advogado, né, não pode processar o cara que ofendeu. Agora, um político, um deputado, alguém poderoso, tem poder de silenciar muita gente quando se sente ofendido, se é chamado de ladrão, corrupto, etc., mesmo que seja. Então, são muitos os perigos
que esse tipo de legislação traz. Vou recomendar só mais um outro livro, então, chamado Hate, da Nadine Strossen, Strossen. O nome completo do livro acho que é Hate Speech. Por que devemos combater o discurso de ódio com mais discurso e não ódio? Ela é uma advogada e ela faz análise caso a caso de todas essas leis contra o discurso de ódio, mostra por que não funciona, por que o tiro normalmente sai pela culatra quando a gente aposta nesse tipo de estratégia. Beleza, olha, eu queria que depois você vai passar todos esses livros que você citou, né? Se me passar aí pelo WhatsApp depois, eu vou depois compartilhar com várias pessoas. Teve muitos comentários, muitas, só parabenizando você pela tua palestra, né? Dois colegas aqui, que inclusive faz parte do IVPESP, que é o Daniel Bargieri, que achou a tua palestra excelente, o Hamilton Varela, nosso amigo de sempre também aqui, parabenizando você, dizendo que foi uma palestra excelente também. E então, eu queria, primeiro agradecer a todos esses que estão nos acompanhando aí no YouTube, né? Todos os comentários que foram feitos, eu vou copiar todos eles e vou passar para o Pedro, tá? E queria, então, agora agradecer mais uma vez aí o Pedro, para a gente poder encerrar, passar a palavra para ele poder encerrar esse webinar. Por favor. Só agradecer aí você, Hélio, e todo mundo que assistiu. E estamos aí prontos para as próximas. Quando quiser me convidar de novo, fico à disposição. Um abraço a todos, obrigado, boa noite para todos aí, até a próxima aí. Um abraço, Pedro, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Vou encerrar aqui a